Olá, eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é sobre força magnética. Eu separei os exercícios diferentes de força para a gente ter uma noção, né, de que existem outras maneiras de eu achar a força, o campo magnético através de energia, de equilíbrio de força magnética com força elétrica, interpretação de texto. Eu separei uns exercícios diferentes, não fiquem chocados. Veja os exercícios, depois volta, dá uma pausa, faz devagar, porque vai ajudar muito vocês. O importante é a gente ter conhecimento que existe esse tipo de exercício, esse tipo de cobrança, para a gente numa prova não chegar e ficar de surpresa, de ficar de cara, meu Deus do céu, o que isso quer? De onde que saiu isso? Não aprendi isso. Vamos fazer exercício que é nos exercícios que a gente se garante, né? Para aprender mais. O reforço de qualquer estudo tá na repetição dos exercícios. Então, começando aqui, uma partícula de massa m igual a 1 vezes 10 elevado a menos 26 quilos e carga Q de 1 nanocoulomb com energia cinética de 1,25 kg eletronvolts ou eletronvolts, enfim, movendo-se na direção positiva do eixo X. Penetra em uma região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de carga de módulo 1 kV por metro, orientando no sentido positivo do eixo Y, estava no eixo X e no eixo Y, para que não ocorra nenhum desvio da partícula nessa região, é necessária a existência de um campo magnético de intensidade D. Ele já está falando aí, eu tenho uma carga. Se tem uma carga, é porque tem um campo elétrico. Para que exista, se tem campo, tem força elétrica. Para que ele não se desvie, primeira coisa que eu tenho que pensar aqui, galerinha, é que para ele não se desviar lá da trajetória dele no eixo X, ele tem que estar em equilíbrio contra a força, porque só tem a força elétrica. Para ele não se desviar, quem que vai estar atuando sobre ele também? Força magnética. E ele está me dizendo, é necessária a existência de um campo magnético de intensidade, que ele quer saber o campo. O quanto de campo vai gerar para que gere uma determinada força. Olha só que loucura. Olha aqui que uma questãozinha dessa já quis dizer tantas coisas. Primeiro, o que ele me deu? Dados, massa. Depois me deu carga. O que é o quilo eletrovolt? O que é o eletrovolt? É energia, te dei aí no dados. 1 eletrovolt é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Te dei energia. E te dei o campo elétrico, 1 kV por metro. Então, galera, agora que vocês sabem que eu já dei para vocês, o que fazer? Cara, para eu descobrir, tá perpendicular, tá no eixo Y. Ok? Então, força magnética, seno de θ QVB. Seno do ângulo de 90 graus é igual a 1. Então, já estou tranquilo aqui com seno de 90. Porque está no eixo Y. Em relação ao eixo X, eu tenho o quê? 90 graus. Show! Eu tenho forças que estão se equilibrando para que não haja desvio dessa partícula, dessa carga. Estamos falando de uma carga. Ela, além de força elétrica, vai ter campo elétrico. E para que eu preciso isso, Ana Lídia? Bom, eu preciso achar o campo. Ele não fala como é esse campo, que forma esse campo para eu ir lá para as fórmulas de campo. Então, vou usar a força. Vou usar a força ao nosso favor. Mas para usar força, eu tenho que ter, força magnética, como gosta de você. Força magnética, seno θ QVB. Eu vou igualar algumas forças aí, a força magnética com a força elétrica. Eu tenho carga. Ele quer me dar o B, ele quer que eu ache o B, e eu tenho que saber o V. Como é que eu vou achar o V? Cara, ele me deu energia e me deu massa. E falou que ele está com uma energia cinética. Eu vou usar a fórmula da energia cinética, né, galera? Então tá aí, ó. Vou usar a fórmula da energia cinética para achar a velocidade dessa partícula.
E aí tá, energia cinética, o mv ao quadrado sobre 12. A massa ele me deu 1 vezes 10 elevado a menos, e já tá em menos 26 e já tá em quilo. Pá. Velocidade que eu quero achar. Para que eu quero achar? Porque eu quero usar isso na fórmula lá da força magnética, para achar o campo magnético que tem lá na força magnética, sendo de θ, QVB. B é campo. Então, sinta a viagem. Achei a velocidade de isola. Transformo primeiro o eletrovolt para joule. Substituo lá na minha fórmula de energia cinética. A massa ele me deu. Velocidade eu quero achar. Tá aí, ó. Velocidade ao quadrado igual a 4 vezes 10 a 10. Tirando a raiz disso, eu vou ter 2 vezes 10 a 5 metros por segundo. Show, achei a velocidade. Qual o outro passo? Para que não haja nenhum desvio, eu tenho que equilibrar as forças. Então, se eu tenho força elétrica para um ponto, eu vou ter que ter a força magnética para outro, para que não haja nenhum desvio, para que ele esteja ali dentro da trajetória dele no eixo Y. Ok, guarde isso no coração, aceita isso e guarde isso no coração. Equilíbrio das forças. E aí, ó, força elétrica vai ser igual à força magnética. Então, eu comparo a força magnética com a força elétrica. Qual é a fórmula da força magnética? Seno de θ não preciso, que é 90, que é igual a 1. Já expliquei que ele está no eixo Y. B, que é o campo que eu quero achar, que é o que ele está me pedindo, a intensidade do campo dessa carga. QV, igual a quem? A força elétrica. Qual é a fórmula da força elétrica? Força que entra. Força é igual a Q vezes E. Q vezes E. Então, pronto. Eu igualei força elétrica com força magnética para que não haja nenhum desvio dessa carga. E só por isso, só por essa existência dessa fala, eu já sei que tem que haver um equilíbrio de forças. Então, se liga nessa questão. Igualei, coloco o meu campo em evidência, né? Carga. Dos dois lados eu posso já dividir um pelo outro, vai dar 1. Então, já corto eles. Vai ficar B vezes V igual a E. Ele me deu E? Ele me deu E, que é 1 kV por metro, que é o campo elétrico uniforme. Ele me deu o campo. Beleza. Eu achei o V? Achei o V lá da energia cinética. É por isso que a gente tem que achar logo a velocidade da energia cinética. Eu já tinha uma noção que a gente ia fazer isso, então, por isso eu já fui achando energia antes. O que você faz de primeiro passo? Iguala as forças, corta o que puder cortar, coloca em evidência o que você quer achar e vê o que você precisa. A partir daí, você olha para os dados e vê o que você precisa. Então, vai ficar 10 elevado a 3 dividido por 2 vezes 10 elevado a... É isso? Isso. Vai passar, o está multiplicando, vai passar para o lado dividindo. 2 vezes 10 elevado a 5. Que vai dar quanto, galera? 5 vezes 10 elevado a menos 3, que é a mesma coisa que 5 militesla. Ok? Então, esse é o campo que uma carguinha precisou para que ela entrasse em equilíbrio com a força elétrica. Ok, turma? Então, questão complexa, né? Isso aqui é um vídeo. Para, volta, faz você sozinho. Se tiver dúvida, vê a explicação de novo. Refaça novamente. Cadê o seno do ângulo da força analítica? É seno de 90, seno de 90 igual a 1. Não esqueça. E vamos lá, letra E, 5 militesla. Outra questão legal para a gente já treinar. Analise a figura abaixo. Tá aí o campo elétrico, o campo magnético. Ele me representa uma espira retangular aqui, ó. Por essa figura aqui, e ela vai estar passando por esse campo com uma determinada velocidade, ok? Não esquece que o ponto é porque eu tenho o campo, a intensidade do campo entrando no plano e x saindo do plano. A figura acima mostra uma espira retangular.
os lados A igual a 40 centímetros e B igual a 20 centímetros no instante T igual a 0. Considere que a espira se move com velocidade 5 centímetros por segundo para a esquerda, perpendicularmente ao campo magnético uniforme de indução. Aí ele me deu o valor do campo, 2 teslas. Sabendo que a espira tem uma resistência de 20 ohms, qual é a intensidade em ampere da corrente na espira num tempo igual a 3 segundos? Ui, muita coisa, né? Vamos lá. Primeiro passo. Enquanto a barra B penetra a barra, aí B, né? Penetra no campo, a força magnética força os elétrons para cima da página, ocorrendo uma polarização estabelecendo um campo elétrico na barra, cuja força elétrica é do sentido contrário da força magnética, estabelecendo um equilíbrio. Olha lá o equilíbrio de novo, né? Toda vez que a gente falar de força, muito provavelmente ele vai estar em equilíbrio com alguma outra força, normalmente a força elétrica, porque a gente está falando de uma carga. Então, ele está provando por que agora eu tenho a força elétrica igual à força magnética. Usando as expressões de força magnética e de força elétrica, extraímos a diferença de potencial. Força elétrica é Q vezes E, né? Coloco o E em evidência, não esquecendo que o campo elétrico de um campo uniforme é igual a U sobre D. Então, no lugar do E, eu posso colocar U sobre D. Passo o D, que está aqui multiplicando, para o outro lado, dividindo. Então, vou ter U igual a V vezes B vezes D. Usando essa expressão lá da primeira lei de Ohm, quem é a DDP? Quem vê, ri. Então, posso colocar o R vezes o I. E ele não está me pedindo a corrente elétrica? Pronto. Olha aqui que eu tive que fazer e entender para tentar manipular a minha fórmula para achar a intensidade da corrente com os dados que ele me deu. Velocidade, campo, distância e a resistência. Agora é só substituir. 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros por segundo, vezes o campo, que é 2 teslas, vezes o A. Por que 5 vezes 10 a menos 2 anos? Porque eu tirei de centímetro para metro, coloquei no Sistema Internacional no Sistema Internacional de Medidas, porque eu quero achar a corrente é em ampere. A ampere tem que estar no sistema, tudo tem que estar no Sistema Internacional de Medidas. 5 vezes 10 a menos 2, passando de centímetro para metro, eu subo 2 casinhas, então, por isso que vezes 10 a menos 2, igual, vezes 2 teslas, que foi o campo que ele me deu, V vezes B vezes a distância, que eu estou passando de centímetro para metro, também, 20 vezes 10 elevado a menos 2, dividido pela resistência. Pronto, eu faço essa continha aí fácil. Dificuldade da questão. Dificuldade da questão, gente. Qual que é a dificuldade da questão aqui? Eu interpretar, tem 2 distratores aqui, né? Mas eu interpretar o que ele está querendo dizer com todo esse comportamento. Olha só a conclusão que a gente teve que chegar. Enquanto a barra penetra no campo, a força magnética força os elétrons para cima, saindo do plano, para cima da página, ocorrendo uma polarização. Ocorreu uma polarização, ocorreu um equilíbrio entre força elétrica e força magnética. Pronto, já coloco as forças em equilíbrio, abro minha fórmula. Força elétrica Q vezes E, sabendo que E do campo elétrico uniforme é U sobre D, e U é R vezes I, pronto. Já comparei a minha fórmula de força magnética e acho a fórmula que eu preciso para achar a corrente. Resposta, letra A. Complexo, né? Então, para de novo. Esse aqui é um vídeo, você pode parar, voltar e fazer novamente, até fazer sentido. Terceira questão desse primeiro bloco. Uma carga elétrica pontiforme no interior de um campo magnético uniforme, constante, dependendo de suas condições cinemáticas,
pode ficar sujeito à ação de uma força magnética. Sobre essa força, pode-se afirmar que tem a mesma direção do campo elétrico se a carga elétrica tiver velocidade perpendicular a ele, é nula se a carga elétrica estiver em repouso, tem máxima intensidade se o campo magnético e a velocidade de carga elétrica forem paralelos, é nula se o campo magnético e a velocidade da carga elétrica forem perpendiculares, tem a mesma direção da velocidade da carga. Vamos abrir a fórmula. Força magnética é seno de θ QVB. Dada a equação da força magnética sobre a partícula, temos que velocidade nessa constante inteira, eu tenho a velocidade igual a zero. Se a velocidade é zero, a minha força magnética vai ser zero. Então, é nula se a carga elétrica estiver em repouso. Uma carga pontiforme no interior de um campo magnético e constante, dependendo das suas condições cinemáticas. Então, eu tenho que analisar item por item. Pode estar sujeito à ação da força magnética. Sobre essa carga, o que eu posso afirmar? Se não tem velocidade, a única coisa correta que eu posso dizer é: se não tem velocidade, amiguinho, não tem força magnética. É nula, se a carga estiver em repouso. Parecia difícil, né? Próximo bloco, faremos mais exercícios, então.